Muito bem. Tive uma ideia de fazer um vídeo, tá, desse Monza, mas para registrar aqui, não só a situação na qual ele se encontra hoje, mas também para, às vezes, confrontar aqui alguns pontos, né? O que eu gosto desse Monza e o que eu não gosto, né? E considerando também o fato de ter o 87, né? Que dá para fazer uma espécie de panorama aí, né? Não chega a ser uma geração, mas assim, entre uma estrutura, né, um conjunto da obra desse modelo com o outro que antecedeu, tá? Então, eu espero não precisar de cortar esse vídeo, eu vou fazer ele inteiro, tá? Bem, então esse é um GLS 94, ano modelo e ano fabricação. Ele hoje deve estar com 165 mil quilômetros, em tese, né? Em tese também eu estou sendo o terceiro dono dele, né, de questão formal, né? Na prática eu devo ser o quarto dono, quinto, enfim. Mas, enfim, o que me chamou a atenção nesse carro foi a configuração. Ele é um 2.0 a álcool, né? Ele é um GLS completo, né? Esse adesivinho aqui eu achei interessante, né? Que colar 1994, na identificação do ano dele, né? Ainda mais com o para-brisa original, né? Com os selinhos ali originais também. Então, um estado, né? Assim, tipo, de conservação muito interessante. Em tese, né? Pela minha percepção, ele tem aqui o capô, os paralamas, né? O teto, capaz dessa porta do motorista, essa porta traseira e esse paralama traseiro serem de pintura original, né? Tem aqui uns pênaltis, né? Por exemplo, essa pintura aqui da tampa que fizeram, né? Por algum motivo estourou aqui o verniz. É uma pintura muito granulada, né? Não só na parte onde está aqui queimado, mas também em outras verificações aqui quando a pintura estava seca, e esse paralama aqui junto com essa porta já foram repintados, né? E provavelmente deve ter esticado um pouco o verniz aqui para essa outra porta, tá? De estética é isso. Então vamos agora para uns pontos aqui positivos, interessantes, né, dessa parte exterior dele. Rodas aro 3 originais, né? Tinha uma época que eu fazia parte de um fórum chamado Monzeiros, né? Monzeiros.com. E lá o pessoal costumava se referir a essa roda como o modelo Mexerica, que saiu nos SLE 93, ou 92 ano, modelo 93, nos Monza Barcelona, enfim, algumas versões parecidas aí. Eu não lembro se versão especial tinha, além do Barcelona, mas aí saiu no GLS agora, né, assim, desse 94. E uma pena que não é 14 polegadas, por quê? Até fica cada dia mais difícil, né, encontrar pneus, né, para adequar essa roda. São os mesmos pneus que tem no meu 87, né, um 8570. Bem, então aqui a gente tem as tampinhas originais, né, dos parafusos, tem a calotinha central, tem uma marca, né, de desgaste aqui que não sei se supostamente dá para falar que essa roda já foi repintada, enfim, mas temos o freio a disco na roda traseira, né? Temos um estado geral aqui esses bate-pedra aqui, né? Dessa parte da roda da parte traseira muito bem conservado, né? Ainda que tivesse tido algum retoque aqui nessa região. Aqui também na portinhola de combustível também, né? Todas as marcas aqui de sujeira, de desgaste aqui condizem, né? Com uma utilização normal, nada que tenha tomado nenhuma porrada ali, né? As lanternas aqui, originais ainda, né? Do lado de lá também. Os emblemas, eu tive a sensação de eles estarem numa posição equivocada, mas enfim, se um dia eu for gabaritar aqui essa questão da pintura, né, a gente reposiciona eles conforme o que é original, tá? Bem, vidro traseiro, original, desembaçador, percebi que não funciona. Esses alto-falantes aqui eu tinha eles guardados, né? Um Pioneer meu TSA 6986, tá? Esse forro aqui eu retirei para fazer uma limpeza nele, né? Tipo, lavei praticamente, né? Esse brake light já tinha. E aqui o outro falante. Adesivinho original. E o que a gente pode falar aqui dessa parte traseira?
Esse porta-mala é ligeiramente maior do que o caixote. Eu não sei, talvez a altura dele, talvez a forma de abertura aqui também, né? Que é um pouco mais abaulada, assim. Então, muito legal ter aqui um porta-mala de um tamanho interessante, tá? Continuando aqui na parte externa, tá? Os retrovisores realmente, por serem um pouco menores, por serem de cadete, também é um ponto interessante, né? De um aspecto até negativo, tá? Porque a gente se acostuma com o tamanho do outro. Por mais que seja ligeiramente menor, dá diferença na utilização do carro, tá? Bem, essas paletas aqui eu vou ter que fazer uma limpeza nelas, que elas estavam guardadas dentro do carro, no porta-malas, e as que estavam aqui estavam meio ruinzinhas. Então, eu simplesmente notei que o estado da borracha estava um pouco melhor e voltei com elas para cá, né? Depois, então, falta só mesmo eu fazer uma limpeza nelas para ver se melhora um pouco o esguicho aqui funcionando. O típico barulho do motor, igual que eu tive no Classic, né? 93, aquele uau do motor girando enquanto o limpador passa. Então, vou desmontar o motor um dia para dar uma olhada nele. Aqui é a chave dele, né? A chave que acompanha ele. O alarme positron está aqui, ó. Falta fazer a instalação dele, mas já pus aqui no chaveiro porque me ajuda com as questões do portão, né? Que eu já tenho configurado aqui nesse botão. Aqui o chaveirinho do alarme, né? Fiz um teste aqui e funciona. O problema é que a sirene precisa de manutenção, um antifurto. Parece um supositório essa merda aqui. E a chavinha, cópia, né? É uma chave cópia. A original dele quebrou aqui, né? Essa estrutura. E, enfim, é uma chave cópia um pouco fina. Depois eu vou ver se eu faço uma outra chave cópia dessa, tá? Tá, vamos deixar a chave aqui e vamos falar mais sobre o carro aqui. Bem, aqui debaixo do capô, na parte de motorização, né? Então a gente fez a remoção do tucho, fez a retirada do cabeçote, trocou a junta do cabeçote, reaproveitou os parafusos de aço, né? Não são os elásticos, né? Na parte de TBI, eu mesmo fiz uma manutenção nela de desmontagem, limpeza, troquei o kit de reparos, né? Falta dar uma olhada no bico injetor, na pressão da bomba de combustível e no regulador de pressão, o funcionamento desse kit. E depois, por último não, antes fazer o ajuste do ponto do distribuidor aqui, o ponto inicial, e depois do ponto e a parte de alimentação tudo ok, e a verificação da ignição se está tudo ok também, inclusive porque eu já comprei, já deve estar para chegar, e a tampa do distribuidor e o rotor novos, e a pasta térmica para o módulo rei, que é original, que está no carro, aparentemente não saiu dali, né? Mas eu vou tirar, limpar e colocar a pasta nova. Aí a gente faz a regulagem do potenciômetro de CO que fica ali, para um ajuste mais fino e ver como é que vai ser o comportamento, tá? Bem, é um ponto positivo desse carro, assim, ele tem mais disposição do que o outro Monza, 87, tá? Mais facilidade em ter essa disposição. Mas o outro está muito mais elástico. Por quê? Por causa do uso, né? O outro Monza, querendo ou não, já foi bem amaciado, então o funcionamento do motor do 87 é um pouco mais elástico. Outro ponto positivo, iluminação. Querendo ou não, esse conjunto óptico aqui ele foi aprimorado, né? Você vê que, inclusive, com a presença do milha, né, aqui, e do neblina aqui embaixo, tá? Os neblinas estão ali, preciso de fazer uma manutenção neles, por isso que eu retirei, tá? Bem, a parte de freios. É um freio um pouco mais fácil de modular e mais leve do que o 87, tá? Mas eu preciso fazer uma revisão nesse sistema desse carro. Então, isso vai de troca do fluido, né? E vamos ver o estado aqui, como é que se encontra o estado daquelas flexíveis, né? E regulagem do freio de mão traseiro, né? Aqui a gente tem o mesmo problema do outro, né? O retrovisor um pouco menor. E depois eu tenho que fazer um ajuste aqui que ele está um pouco bambo, né? Ele treme aqui e fica atrapalhando, tá? Mas enfim, detalhezinhos aqui da idade do carro mesmo, né? Então, o que há de bom aqui nesse carro é ter coisas pra gente brincar, mexer. Então, a externa dele é essa. Eu acho que eu vou puxar aqui pra dentro, tá? Pra gente fazer uma visão geral aqui. Mas deixa eu pegar a chavinha dele pra... Você sabe ligar a ignição, alguma coisa assim, dá pra aproveitar no vídeo.
Bem, forro de porta do motorista, né? Não tem nem o que dizer aqui. A estrutura desse forro foi muito mal feita na época. Eu tive Vectra praticamente do mesmo ano desse carro. E nem se compara, né? Nem se compara. O Vectra, apesar de ter um descolamento aqui do vinil utilizado, mas a estrutura dele é muito superior do que a desse, né? Que é fragilizada conforme as pancadas que ele toma aí, né? Com o cotovelo, enfim. Consegui arrumar a trava elétrica, né? Agora já está funcionando direitinho. Era um problema no chicote aqui nessa parte, né? Já resolvi. Bem, os bancos eu achei muito confortáveis, tá? Aqui, apesar do veludo ter ficado ao contrário, né? Um dia eu vou mudar ele de lugar, né? Inverter ele para ele ficar no rumo ali, no penteado igual aquele, né? Ou trocar essa peça, né? Que eu tenho ali tecido doador para isso, tá? Cinto de segurança já é um modelo modernizado. Depois eu vou dar uma carga na mola ali dele, né? Tem uma regulagem para fazer, mas muito mais fácil também de utilizar, né? Tem um ajuste de altura, bem interessante esse recurso. Aqui na interna já muda um bocado no que se diz a acessórios, né? Então, enfim, o meu 87, por ser um SLE, não tem farol de neblina, esse aqui obviamente tem. Não tem lanterna de neblina, né? Por causa do modelo desse carro, tá? Não tem a cigarra, porque o 87 obviamente não existia, né? A cigarrinha. E o ajuste de altura do farol, que nesse caso aqui funciona os dois faróis, né? Na posição de alto você consegue regular isso aqui conforme o peso no porta-malas ou de passageiros, tá? Bem, o farol aqui, o sisteminha parece um pouco ser mais leve do que o do Monza 87, e ele tem o Follow Me Home, né? Que você dá uma piscadinha e ele mantém aceso ali durante alguns segundos, tá? Então aqui uma visão do painel. É bonita a cor desse painel aqui quando ele está à noite, mas é de mais difícil leitura, tá? Realmente o 87 com esverdeado é muito mais fácil de ter a leitura e eu acho mais bonito também. O volante é de 4 raios, uma empunhadura um pouquinho mais grossa do que a do 87, né? Mais firme, né? Acho que isso por causa da idade, talvez. O ajuste de altura, né? Do escamoteável aqui, então você consegue, né, enfim, colocar em várias posições. Aqui no meio, muito parecido com o 87. Simplificaram aqui o relógio, infelizmente, é um ponto negativo, né? Esse ano já conta com o ajuste do temporizado, né? Então, você liga ele aqui, né? Ele vai ligar o temporizado num tempo padrão, tá? Então, a cada, sei lá, 5 segundos ele dá uma ciclada, né? Se você desliga e conta que o tempo que você desligou e depois volta a colocar na posição, ele registra esse tempo entre o momento em que você desligou e voltou a ligar como um novo intervalo de varredura, né? Que vai de, sei lá, 1 segundo até, se brincar, mais do que 15 segundos, se não me engano. Eu testei para baixo, não para cima, né? Assim, tipo, em termos desse tempo. Reativei o aquecedor, só que está com um pouquinho de vazamento aqui, nesse radiadorzinho. Enfim, por isso que ele foi desligado, supostamente. O ar-condicionado ele funciona normalmente, muito boa, que é a chave, está tudo funcionando, as posições certinhas, as velocidades estão muito bem definidas, o farol de milha aqui funciona, o desembaçador funciona no relé, mas não funciona lá atrás. Aqui no cinzeiro, né, eu consegui também, inclusive, trocar as lâmpadas aqui, então está tudo no padrão, né. Que nem eu falei no vídeo anterior, né, parece que nunca foi usado, nunca acendeu um cigarrinho, nem de palha, nem, enfim, bem novinho mesmo esse isqueiro, tá? Eu chamo de isqueiro, costumo chamar de isqueiro. Aqui, uma curiosidade, é um porta-fitas. Esse espaço aqui, ó, dá pra você engavetar a fita retinho assim, fica muito legal. Comando dos vidros, né? Todos os vidros funcionando normalmente, muito bom isso, né? A velocidade ali com que ele sobe, o ruído, nada afetado, né? Retrovisor, a trapinha traseira tá funcionando. Tal como no 87, o ruim esses plásticos fazem muito barulho, muita reverberação. Então vai exigir um tratamento acústico aqui depois. E mais ou menos igual eu fiz o 87. O carro tá limpo, né? Eu limpei ele quando estava tudo desmontado. A alavanca de marcha é curiosa, porque ela tem umas folguinhas de uso e tal, mas por ser mais alta, né? Ela parece que é um pouco mais distante, assim, tipo, no jogo das marchas. Só que o engate, logicamente, é um pouco mais preciso do que o do 87.
E a distância da quinta marcha aqui também, né? Um pouco mais curta nesse aspecto, né? O 87 você tem que jogar mais pro canto para jogar lá. O painel é interessante, que ele é grafite, né? Não é preto igual o 87. Esse aplique aqui tá muito bem no lugar, né? Não tem descolamento nem nada. As gradinhas, obviamente, que eu tirei todas para lavar, né? Não foram limpas, elas foram lavadas. Porta-luvas aqui, infelizmente, não é o do carro. O do carro tá ali naquela bagunça. Mas precisou ser trocado, porque o do carro estava todo já com a estrutura quebrada. Então, dá para perceber que esse aqui é preto, né? Mas vai ficar aqui por enquanto. O módulo de injeção, né? Vamos conseguir clarear. O alojamento do alto-falante, um porta-revistas aqui muito chumbrega. Esse forro de porta está razoavelmente bom. O ajuste de altura, né? O forro de teto, que tal como 87 é a mesma porcaria, tá? Por que eu digo porcaria? Porque, é muito frágil, né? Eu tentei fazer um processo de limpeza aqui, ó. Então, o resultado foi satisfatório, mas ficou cheio das marcas do fim ali, ó. Do fim do disco que eu tava usando, sabe? Então, eu vou ter que tentar refazer o processo aqui pro restante do teto, não refazer, né, mas realmente fazê-lo usando menos força, eu diria, né? Lavei aqui os paraçóis, bem limpos, porque tava uma sujeira do caramba, né? Ó, novinho. Retrovisor fotocrômico, igual o que eu pus no 87, a diferença é só o botão aqui, um pouquinho diferente, e a ligação elétrica que eu tive que refazer, né? Por causa de um problema que aconteceu no chicote dele, tá? A disposição dos porta-objetos são muito legais, eu acho muito legal mesmo, apesar do 87 ter um vão bem grande aqui, né? Mas só de ter esse espaço aqui no centro já ajuda bastante, tá? O carpete dele é um pouco menos felpudo do que o do 87, né? Esse aqui eu retirei, lavei, né? Pus de novo. Fiz um tratamento aqui com uma espuma térmica, né? Um feltro térmico, sei lá, colante, né? A estampa do banco é bonita, né? Ela tem detalhes em preto, em cinza e em colorido também, né? Um azul, um vermelhado e um amarelado, né? Acho bem interessante aqui essa estampa. Mas o aveludado do 87 é superior, tá? Em compensação, o banco em si, tal como comentei no do motorista, a espuma um pouco mais firme, essas bananas mais pronunciadas, torna esse banco mais confortável e imagino que em viagens também, tá? Conforto no quesito um pouco mais ergonômico, diria, né? Bem, aqui na traseira, né, defeitinhos, enfim, já foi explicado, né, o porquê desses defeitos. Eu retirei aqui o banco traseiro, né, aquele ali que eu comprei era para ser o doador, ele vai acabar sendo o doador mesmo, mas ele é o do 2 portas. Eu só fiquei sabendo disso depois que eu comprei ele, né, que ele é retangular e aqui o do 4 portas tem um chanfro, né? Então, putz, o original do carro tá guardado, enfim. Então, de novo, né? O carpetinho interessante, mas é um pouco mais... a qualidade dele é um pouco inferior, né? Do que a do 87. E, obviamente, que a do 93 Classic que eu tive também é diferente. A do Classic era bem mais felpudo que isso, tá? Aqui tem um pedaço da certidão de nascimento dele, com algumas informações, acho que relacionadas ao número de chassis, enfim, né? O acesso à escotilha para a boia, que é uma coisa muito superior ao 87, para fazer manutenção muito mais fácil, né? O que eu chamava de cavalinho, né? Quando eu era pequeno, meu pai teve um 88, né? Que tinha esse encosto aqui de braço e eu pendurava, eu sentava em cima dele. Enfim, vou deixar esse cinto aqui para facilitar depois na hora de colocar o banco, da mesma forma que eu deixo engatado aqui também, né? E cinto de 3 pontos também, né, no banco traseiro. Isso é interessante para quem for usar o carro aqui no banco de trás e precisar, né, dessa questão de segurança. Aqui mais uma vez o foco, né, na tentativa de limpeza que eu fiz do forro, que teve um certo êxito, mas também teve um certo pênalti, né? As luzes traseiras, que eu já revisei elas, mas não chega, aliás, chega energia, mas elas não ligam,
Tem que depois olhar como que está o interruptor, às vezes uma oxidação nele, tal como teve no 87. Aqui mais um ponto aqui onde eu tentei fazer a limpeza, né? E a troca da lâmpada aqui, eu preferi colocar uma incandescente para ornar um pouco mais com o carro. Essa porta fecha muito bem, inclusive. Essa daqui, como provavelmente deve ter sofrido alguma coisa acidentada, né? Ela chega a fechar um pouco mais estranho, assim. Enfim, é uma percepção que eu tive. Agora tem luz. Lá dentro, então, temporizado a luz, isso é superior, isso também é bem melhor do que no 87. Suspensão traseira, em breve eu vou trocar somente os amortecedores, é coisa que dá para fazer em casa. E em breve vou me arriscar a arrancar fora as torres e mandar trocar os amortecedores lá na oficina, só que levando as torres, né? Então, espero que isso dê certo. Não dá para perceber, mas temos ali a polia do compressor, do ar-condicionado, que funciona nesse carro muito bem, né? E é isso. Média de consumo aqui em São Paulo, eu não dirijo de forma tão econômica assim, né? Às vezes gosto de dar umas puxadas, enfim, é a minha forma de manter o motor mais saudável, né? Onde eu vejo que é possível, eu tento dar umas esticadas nas rotações. Então, isso obviamente faz aumentar um pouco o consumo. Esse carro, só comigo, tá? Um tanque dele aí rodou em torno de 250, 260 litros, né? E completou acho que 54 litros. Como diz na literatura que é 57 litros nominais no tanque, né? Então ele fez quase que uma média de 5 km por litro, tá? Ar ligado, se o ar não estava ligado foi naqueles dias bem gelados, que o carro trabalha super frio, e espero melhorar um pouco esse número conforme a utilização do carro, amaciamento do motor, e aqueles pontos ali que eu mencionei no motor, né? Enfim, estou gostando, acho que valeu muito a pena, tá? A questão dos esforços, né, financeiros e enfim, de outras questões também para chamar esse carro de meu, né? Inclusive o antigo proprietário dele é um cara que, poxa, gente boa pra caramba, estive conversando com ele até hoje, assim, não só sobre o Monza, mas sobre carros antigos, e eu acho que por essa questão da origem do carro, o que ele é, né, a forma como ele foi tratado é que fez ter esse resultado final, tá? Muito satisfatório, inclusive, né? Lembrei aqui, em breve, mandar cromar aqui esse refletor, limpar o vidro por dentro, né, para ele ficar um pouco mais translúcido, mas é isso que está aí. Esse é o GLS 94, 2.0 álcool, né? Bem, se vocês gostaram desse conteúdo aí, né, até peço encarecidamente aí que contribuam aí com um joinha, né, fazer a inscrição do canal aí para me estimular a criar, né, e postar conteúdos aí relacionados a esse Monzinho aqui, ao Monza 87, ao Astra 2005, né, são os carros que eu e minha esposa temos aqui, que a gente cuida, usa muito, graças a Deus, né, e faço esses registros, né, para ficar aí, não só num histórico, mas também para futuras consultas minhas e de outras pessoas que tiverem interesse, paciência, saco para acompanhar, né? Tentar deixar assim, ó, de perfil. Monzão, ó. Muito bom. Então, mais uma vez, obrigado aí e até.